Para entender o que é Bitcoin, precisamos voltar a 2008, quando os Estados Unidos estavam em colapso. E olha, não é exagero, era colapso mesmo. Naquela época, para os americanos, comprar casa era como comprar pão. Todo mundo compra, todo mundo financia, é cultural. É o sonho americano, casa própria, gramado verde, carro na garagem. E os bancos americanos adoravam esse sonho. Adoravam tanto que começaram a emprestar dinheiro para qualquer pessoa comprar uma casa. Com emprego, sem emprego, com renda, sem renda, com histórico de crédito, sem histórico, não importava. O banco emprestava assim mesmo. E por que os bancos faziam isso sem medo? Porque eles pegavam esses empréstimos podres, embrulhavam num pacote financeiro com nome sofisticado e vendiam para outros bancos e investidores do mundo inteiro como se fosse um investimento seguro. Depois, embolsavam a comissão e repetiam o processo. Era uma mentira vendida por cima de outra mentira, vendida por cima de outra mentira. Funcionou por anos, até que as pessoas pararam de pagar as prestações. Os imóveis despencaram de preço, os investimentos que os bancos tinham vendido como seguros viraram pó e, de repente, os maiores bancos do planeta estavam segurando montanhas de dívida que não valiam nada. O Lehman Brothers, que era um banco com 158 anos de história, um dos maiores do mundo, desapareceu da noite para o dia. Bolsas desabaram, o crédito sumiu, empresas pararam de funcionar, milhões de americanos perderam o emprego numa questão de semanas, perderam as próprias casas e viram sua aposentadoria de 30 anos evaporar em um mês. Mas o governo americano anunciou o plano de resgate, 700 bilhões de dólares, tirados do bolso dos americanos pagadores de impostos para salvar os mesmos bancos que causaram tudo aquilo. A confiança nos bancos estava destruída, a fé nos governos estava em chamas. O mundo inteiro estava olhando para esse sistema e percebendo a mesma coisa ao mesmo tempo. Quando o banco ganha, o lucro é do banco. Quando o banco perde, o prejuízo é seu. E foi exatamente dessa raiva, dessa sensação de que o jogo estava viciado, que nasceu uma ideia que mudaria o dinheiro para sempre. Então, no dia 31 de outubro de 2008, um programador anônimo chamado Satoshi Nakamoto publicou um documento na internet. Ninguém sabe quem ele é até hoje. Pode ser uma pessoa, pode ser um grupo, pode ser um gênio solitário num apartamento escuro, ninguém sabe. Mas o que ele escreveu mudou tudo. A ideia era simples e absurdamente ousada. E se existisse dinheiro sem banco? Uma moeda que nenhum governo pudesse imprimir do nada, sem intermediários, sem banco central, sem nenhum homem de terno decidindo quanto a sua poupança vai valer amanhã. Só matemática, só código, só regras que ninguém podia mudar. Então, no dia 3 de janeiro de 2009, o primeiro Bitcoin foi criado. Mas como funciona isso na prática? Vamos começar do zero. Hoje, quando você faz um Pix para alguém, o que acontece exatamente? O seu banco anota no sistema dele que saiu dinheiro da sua conta. E o banco da outra pessoa anota que entrou dinheiro na conta dela. O problema é que você precisa confiar que esses bancos estão anotando tudo direitinho, que não vão errar, que não vão mentir, que não vão quebrar, que não vão congelar o seu dinheiro. O Bitcoin resolve esse problema de uma forma elegante. Em vez de um banco centralizando todas as anotações, o Bitcoin funciona assim. Existe um programa que qualquer pessoa do mundo pode baixar no computador. Quando você baixa esse programa, o seu computador passa a guardar uma cópia completa de todas as transações que já aconteceram com Bitcoins desde o primeiro dia. Não é um arquivo numa nuvem de alguma empresa, não é um servidor numa sala protegida, é literalmente o mesmo arquivo rodando em milhares de computadores domésticos ao mesmo tempo em dezenas de países. Agora, para materializar isso na sua cabeça, pensa na seguinte cena. Você está sentado num estádio de futebol lotado, 100 mil pessoas na arquibancada, e o locutor anuncia no microfone: o João acabou de enviar R$ 500 para Maria. 100 mil pessoas ouviram. 100 mil pessoas anotaram no próprio caderno. Agora, essa transação existe na memória e no registro de 100 mil pessoas diferentes. No dia seguinte, o João tenta mentir. Eu nunca mandei nada para Maria. 100 mil pessoas viram, 100 mil pessoas anotaram, 100 mil pessoas discordam. A mentira não tem chance. O Bitcoin funciona exatamente assim. Só que no lugar do estádio, são milhares de computadores ao redor do mundo. E no lugar do locutor, é a matemática. Quando você envia Bitcoin para alguém, essa transação é transmitida simultaneamente para toda a rede. Todos os computadores recebem, verificam e anotam. Em segundos, ela está registrada em milhares de lugares diferentes ao mesmo tempo. Agora, imagina que você quer falsificar essa transação, mudar que você enviou R$ 100 para R$ 1.000. Você alterou sua cópia, mas imediatamente todos os outros computadores da rede comparam as versões. Esse aqui está diferente de todos os outros. A versão verdadeira é a que a maioria tem. Ignora ele. Para a fraude funcionar, você precisaria hackear mais da metade de todos os computadores da rede ao mesmo tempo. São milhares de máquinas em dezenas de países. É matematicamente impossível. E o nome blockchain vem justamente de como esse registro é organizado. As transações não são anotadas uma por uma.
Elas são agrupadas em pacotes, os blocos. Cada bloco novo é carimbado com uma impressão digital do bloco anterior, formando uma corrente. Blockchain significa corrente de blocos. Para alterar uma transação antiga, você precisaria refazer o bloco onde ela está, mas refazer esse bloco mudaria a impressão digital dele, o que quebraria a conexão com o próximo bloco, que quebraria o próximo e o próximo em cascata, em todos os computadores do mundo, o que é impossível simultaneamente hoje em dia. Não tem empresa protegendo, não tem servidor central, não tem ninguém no controle. É exatamente a ausência de controle que cria a segurança. Mas aí surge uma pergunta óbvia: quem impede alguém de tentar adicionar uma transação falsa antes dos outros computadores perceberem? Precisa ter alguém validando, alguém que confirme que a transação é real antes de todo mundo anotar. Esse é o trabalho dos mineradores, só que ao invés de contratar uma empresa ou governo para fazer essa validação, o Bitcoin criou um sistema onde qualquer pessoa no mundo pode participar. E para garantir que ninguém trapaceie, o sistema exige que o minerador resolva um problema matemático extremamente difícil antes de poder adicionar o próximo bloco de transações. É como se o Bitcoin dissesse: você quer validar esse bloco? Então primeiro me encontre um número específico que, quando combinado com os dados desse bloco, gere um resultado com 20 zeros na frente. Não existe fórmula para descobrir esse número, a única forma é tentar, um por um, bilhões de tentativas por segundo. Tentativa número 1, errado. Tentativa número 847 milhões, errado. Tentativa número 847 milhões e 1, acertou. O vencedor adiciona o bloco na corrente e recebe o Bitcoin como recompensa. Os outros recomeçam do zero para o próximo bloco. Mas por que esse processo precisa ser tão difícil? A resposta é simples, porque dificuldade é segurança. Se validar fosse fácil, qualquer pessoa mal intencionada criaria blocos falsos na velocidade da luz. Ao exigir um trabalho computacional gigantesco, o Bitcoin garante que trapacear custa caro, muito caro, em energia elétrica, em equipamento, em tempo. Na prática, é sempre mais barato jogar honesto do que tentar fraudar. Esse mecanismo tem um nome: prova de trabalho. Você prova que fez um trabalho real, que gastou energia de verdade, antes de poder registrar qualquer coisa no livro. E de onde vem o Bitcoin que o minerador recebe como recompensa? É criado na hora, pelo próprio sistema, mas aqui está o detalhe que muda tudo. Quando o governo brasileiro precisa de dinheiro, o que ele faz? Manda o Banco Central imprimir mais reais. Simples assim, não tem limite, não tem teto, imprime quanto quiser, quando quiser. O Bitcoin funciona ao contrário. O código define que só vão existir 21 milhões de Bitcoins no mundo inteiro, para sempre. Não tem como imprimir mais. Não tem reunião de ministros que mude isso. Não tem crise econômica que justifique criar mais. Está gravado no código e o código roda em milhares de computadores ao redor do mundo que só aceitam as regras originais. E tem mais. A cada 4 anos, a recompensa que os mineradores recebem cai pela metade. O Bitcoin fica cada vez mais difícil e custoso de ser criado. Em 2009, cada bloco validado gerava 50 Bitcoins novos. 2012 caiu para 25. 2016 caiu para 12,5. E 2024 caiu para 3,125. E assim vai até chegar a zero. Por volta de 2140, o último Bitcoin vai ser minerado. Acabou, não tem mais, nunca. Aqui entra a parte que o brasileiro entende melhor do que ninguém: inflação. Imagina uma ilha isolada. Os habitantes criaram sua própria moeda, uma pedra em forma de concha para facilitar as trocas de mercadoria. Cada pedra é difícil de fazer, então existe uma quantidade limitada delas. Com 100 pedras circulando e 100 peixes disponíveis para vender na ilha, cada peixe custa uma pedra, tudo funciona bem. Aí o governo da ilha entra em crise, precisa pagar dívidas, financiar as obras, aumentar seus salários. A solução mais fácil? Fabricar mais pedras. Do dia para a noite passam a existir 200 pedras na ilha, mas os pescadores continuam pescando a mesma quantidade de peixe. A ilha não ficou mais rica, só tem mais pedras circulando. Agora, adivinha o que acontece com o preço do peixe? Ele sobe. Agora, o peixe custa 2 pedras. O dinheiro não sumiu, mas ele compra menos. Quem tinha 10 pedras guardadas debaixo do colchão acordou mais pobre sem ter gastado nada. O governo resolveu o problema dele, transferindo o custo para quem tinha poupança. Isso é inflação. O governo imprimiu dinheiro, mas não criou riqueza. O brasileiro não precisa de aula para entender isso. Ele viveu cruzeiro, cruzado, cruzado novo e cruzeiro real. Cada moeda valendo menos que a anterior. Poupança evaporando da noite para o dia. A geração dos nossos pais aprendeu na pele que guardar dinheiro no banco era perder dinheiro devagar. Nos Estados Unidos, entre 2020 e 2022, o governo imprimiu 40% de todos os dólares que já existiram na história da humanidade, em 2 anos, para resolver os problemas da pandemia. O resultado foi inflação nas alturas e custo de vida explodindo. Enquanto isso, o Bitcoin ficava cada vez mais escasso, cada vez menos sendo criado,
cada vez mais difícil de minerar. No mundo de dinheiro criado de forma fácil, o Bitcoin é dinheiro difícil. É por isso que muita gente chama de ouro digital. Pensa no ouro por um segundo. Por que o ouro tem valor há milhares de anos? Não é porque é bonito, é porque é escasso. Você não consegue criar ouro do nada, tem que minerar, tem custo, tem limite natural. Essa escassez é o que faz o ouro preservar o valor ao longo do tempo. Enquanto moedas vão e vêm, o ouro continua valendo. O Bitcoin tem a mesma lógica, só que com vantagens que o ouro nunca teve. Ouro você não manda para outro país em segundos. Bitcoin você manda. Ouro você não atravessa uma fronteira com 50 milhões no bolso. Bitcoin você atravessa com 12 palavras memorizadas na cabeça, invisível para qualquer fiscal. Na Argentina, onde o governo já chegou a confiscar poupança de cidadãos da noite para o dia, o Bitcoin virou a única forma segura de guardar dinheiro. Na Ucrânia, quando a guerra começou, pessoas atravessaram fronteiras sem nada nas mãos, mas com patrimônio inteiro guardado em Bitcoin. Na Nigéria, trabalhadores recebem pagamentos internacionais em Bitcoin para não pagar as taxas absurdas que os bancos cobrariam. Mais de 300 milhões de pessoas usam Bitcoin hoje, mas nem todo mundo acredita. Warren Buffett, um dos maiores investidores da história, chama de especulação sem fundamento. Jamie Dimon, CEO do JP Morgan, maior banco dos Estados Unidos, chamou o Bitcoin de fraude. E eles não estão completamente errados. O Bitcoin não é produtivo, não planta lavouras, não gera aluguel, não paga dividendo. Mas talvez eles estejam usando os critérios errados. O Bitcoin não quer ser uma empresa, não quer gerar fluxo de caixa. Quer ser uma reserva de valor como o ouro, só que portátil, digital e com escassez garantida por matemática em vez de pela natureza. Os riscos existem e são reais. E se o governo proibir? Já tentaram. A China baniu completamente a mineração de Bitcoin em 2021. Foi uma das maiores potências do mundo, usando toda a sua autoridade para matar o Bitcoin dentro do seu território. Os mineradores colocaram os equipamentos num caminhão e foram para outros países. O Bitcoin continuou funcionando normalmente. E se alguém hackear? Para hackear o Bitcoin, você precisaria controlar mais da metade de todos os computadores da rede ao mesmo tempo. São milhares de máquinas em dezenas de países diferentes, gastando energia elétrica equivalente a países inteiros. O custo de atacar é maior do que qualquer ganho possível. E se Satoshi voltar e mudar as regras? Qualquer alteração no código exige o consenso de milhares de mineradores e desenvolvedores ao redor do mundo. É como tentar mudar a constituição de um país onde todos os cidadãos precisam votar a favor. Nem o criador das regras consegue mudá-la sozinho. Então, o que faz do Bitcoin algo diferente de tudo que existiu antes? Não é a perfeição, é a sobrevivência. 15 anos de ataques, proibições, bilionários declarando morte, quedas de 80% no preço, concorrentes mais rápidos, mais baratos, mais modernos, e ele ainda está aqui. Num mundo onde os governos imprimem dinheiro do nada, onde bancos quebram e o contribuinte paga a conta, onde a inflação corrói silenciosamente o que você guardou a vida inteira. O Bitcoin é a primeira forma de dinheiro na história que nenhum ser humano controla. Nenhum presidente, nenhum banco, nenhum ministro da fazenda. Só a matemática. E a matemática não mente.